Graças a Deus, né, irmão? Que bênção. Deus abençoe as irmãs para a glória de Deus, né? Que bênção, irmão. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor nessa oportunidade. Nós vemos um texto que está em 1 de João, não é isso? 1 de João, capítulo de número 2, foi o texto que nós lemos nessa oportunidade. Eu quero ser rápido na exposição da palavra do Senhor, no ensinamento, porque eu quero sentar com as crianças para conversar um pouco e também com os responsáveis de algumas crianças que estão aqui. Glória a Jesus. 1 de João, capítulo de número 2, versículo a partir do 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, quando nós observamos a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vamos identificar algumas verdades básicas dentro desse texto que nós estamos a observar. A primeira verdade é que a Bíblia vai falar a respeito do pecado. E nós sabemos que a natureza humana, ela sempre vai puxar para o pecado. A natureza humana sempre vai puxar o homem, puxar a mulher para a prática do pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a Bíblia não aprova. Pecado é tudo aquilo que a Bíblia não concede. Pecado é tudo aquilo que afasta o homem de Deus. O que foi que aconteceu no Éden, ou seja, no jardim? Éden é região, jardim que estava plantado no Éden. O que acontece? Adão e Eva não obedeceram os limites que Deus tinha estabelecido. E quando o homem, quando a Bíblia fala homem, está falando da mulher também. Quando não obedece os limites que Deus estabelece, a tendência é o pecado entrar. E quando o pecado entra, o homem automaticamente se afasta de Deus. E foi isso que aconteceu com a humanidade. E era necessário agora Jesus ele vinha a esta terra, morrer em morte de cruz, para que desse oportunidade, para que o homem mais uma vez tivesse a oportunidade de se aproximar de Deus. Porque de muitas das vezes as pessoas hoje não querem mais se aproximar de Deus. Há quem diga que o Deus dele é o dinheiro. Há quem diga que o dinheiro dele é a condição financeira que tem, é a conta bancária grande que tem. Se enganam com isso, porque o dinheiro não é nada se Jesus não for o centro da tua vida. A Bíblia diz assim que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem muitas pessoas que têm muitas condições financeiras, sabem disso, mas são pobres de espírito, não tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si. E como é que o Espírito Santo habita dentro do homem? Quando ele reconhece que nada nesse mundo é maior do que o Deus Todo-Poderoso, entrega a sua vida totalmente na presença de Deus. Me faz lembrar uma verdade, me faz lembrar de uma pessoa que eu tive o desprazer de conhecer. Não é nem prazer, é desprazer de conhecer. E eu me lembro como hoje, eu fui falar de Jesus para aquela pessoa, e eu comecei a falar que ninguém chegará ao céu se
senão por Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nada conduz o homem para o céu senão Jesus. Nada conduz o homem para o céu se ele não se entregar a Jesus verdadeiramente. E o que é se entregar a Jesus? É servir Ele, é obedecer a palavra, é praticar a palavra, é se afastar dos prazeres desse mundo, é ter uma vida pautada na palavra de Deus. Aí sim você terá a garantia de vida eterna, diante da presença de Deus. E essa pessoa, quando eu estava falando sobre isso, ela olhou para mim e deu uma risada de deboche, porque tem gente que debocha do evangelho, mano. Tem gente que diz que os crentes são doidos, são loucos, não sabem o que fala, não sabem o que fala. O céu é só deles, só eles que vão para o céu. Não, Jesus quer te levar para o céu também, mas para você chegar lá, você precisa confessar Ele como Salvador da sua vida. Ao contrário, é impossível chegar lá. Existe um vocabulário aí fora que diz assim: todo o caminho está na venda. Não é verdade? Tem gente que todo o caminho está na venda, dá mesmo. Mas só existe um caminho que leva para o céu, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Mas o pecado tem afastado o homem de Deus. O homem troca Jesus por coisas banais, irmão. Aí de repente as coisas se complicam na vida. De repente vem uma enfermidade sobre o lar, sobre a família. Uma enfermidade muitas das vezes mortal. Aí sabe o que acontece? Fica agora aquele desespero na família. A família fica desesperada, porque sabe que aquela enfermidade pode levar à morte. Aí corre para um canto, corre para o outro, aí gasta dinheiro para lá, gasta dinheiro para cá, gasta dinheiro para lá, gasta dinheiro para cá, e muitas das vezes não adquire a cura para a sua vida, e muitas das vezes perde a vida, vai embora dessa vida, e se colocar Jesus em prioridade na sua vida. Eu quero ver enfermidade que Jesus não cure, eu quero ver mal que Jesus não arranque pela raiz. Quando nós colocamos Jesus em prioridade, Jesus ele faz o milagre acontecer. E há quem me escute nessa noite que precisa ouvir essa palavra. Se você colocar Jesus em prioridade, não coloca simplesmente a confiança na medicina, não coloca simplesmente a confiança nos médicos, mas convida Jesus para a tua casa, para a tua família, porque Ele quer operar o milagre de cura na tua casa. Isso aqui é tremendo. Aí você está me ouvindo e está dizendo: como é que o pastor sabe disso? Porque o mesmo Espírito, glória seja dada ao nome de Jesus, que usa a minha boca pela sua palavra nesta noite, é o mesmo Espírito que está no meio desta igreja, é o mesmo Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, que conhece o homem, conhece a mulher, melhor do que ninguém conhece o seu amado como Jesus. Eu vou falar porque eu estou sentindo de Deus para falar isso aqui. Eu vou trazer dessa jovem para contar esse testemunho aqui. Um dia eu trago ela aqui. Ela foi acometida pelo vírus HIV. Você já viu alguém ser curado de HIV pela medicina? Não, porque a medicina diz que não tem cura mesmo do HIV. E tome coquetel, só medicamento para prolongar um pouco os dias de vida na terra. Não é verdade? E de repente aquela jovem, ela foi emagrecendo. Ficou um couro e osso. E de repente eu estava em casa, ela mora na cidade de Catende. E de repente eu estava em casa e senti de Deus vir lá na casa dessa jovem. Eu olhei para minha esposa Dieta e disse: filha, eu estou sentindo de Deus ir na casa daquela jovem. E a gente precisa fazer uma oração por ela, porque eu sei que Jesus pode arrancar aquele mal pela raiz. Chegamos à casa dela, ela estava deitada no sofá da casa. Fazia semana que não comia, só líquido. Eu olhei para ela, eu me ajoelhei assim na sala, estendi as mãos sobre ela e falei com autoridade: isso aqui é para quem crer.
Eu estendi as mãos e falei desta maneira: Senhor, arranca o mal pela raiz, arranca o vírus do HIV do corpo dessa jovem. Eu orei por ela, me levantei, fui embora para casa. De repente a mãe dela disse assim: depois que o senhor saiu de lá, ela já se levantou do sofá, foi tomar banho, comeu e está comendo bem. E ela foi abençoada e está comendo e comendo meu. Que bênção! Resumindo, ela sentiu que naquele momento ali Jesus tinha curado ela do vírus do HIV. O que aconteceu? Ela disse: eu vou fazer um teste para ver se verdadeiramente eu não tenho mais. Fez um teste, fez 2 testes e não acusou mais nada. Ou seja, o HIV desapareceu da vida dela. Sabe qual é o problema de hoje, irmão? Que o povo não quer mais acreditar que Deus faz milagre. As pessoas têm mais o prazer de banalizar o Evangelho, de criticar as igrejas, de criticar os crentes, de criticar o Evangelho. Esquece-se que a igreja na terra é representante do céu, que a igreja na terra é representante de Jesus. Aqui Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e ainda leva para o céu. É assim, irmãos. O pecado tem distanciado o homem de Deus. A Bíblia diz assim: do que se queixará o homem, senão dos seus próprios pecados? Tem gente que se queixa de tudo na vida, se queixa de tudo que acontece na vida. Do que se queixará o homem? A palavra de Deus diz: senão dos seus próprios pecados, porque tudo que vem sobre a nossa vida é a consequência dos nossos pecados. Deus não está me ouvindo, parece que Deus não vê. Entenda, você vai pagar pelas consequências do que você faz. Então não vai impor a Deus culpa da qual é você que é o causador delas. Às vezes o ser humano faz muitas e mais maus escolhas na sua vida, mal escolha. Aí as coisas acontecem, vira de cabeça para baixo na vida, aí depois fica: Deus, como é que o Senhor permitiu isso? Não, você que escolheu. Você não abriu a porta? Você abriu a porta, o problema entrou. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque o pecado, ele é doce no começo, mas no final ele é amargo. Eu vou repetir: o pecado, ele pode ser doce no começo, mas no final vai ser amargo. É aquela pessoa que peca, está gostosinho, está bonzinho, está maravilhoso, peca. Mas as consequências depois vêm. Não tem como correr. E o pior, que se não se converte a Cristo, o final ainda é o inferno. Quando peca, e ainda tem a oportunidade de estar na presença de Deus, de voltar, de se arrepender dos seus pecados, aceitar Cristo como Salvador, ainda no céu. Enquanto não, o inferno espera. Isso é o que eu estou falando, não é a Bíblia que fala. A Deus foi dito. Céu ou inferno, a escolha nossa. Não tem como correr. Às vezes a gente fala isso, o povo fala, os crentes, fica dizendo que fica botando o povo do inferno. Ninguém bota ninguém no inferno, é você que vai com a voz pernas. Então o pecado no início é doce, é gostoso, é bonzinho, mas no final é amargo. É o que a Bíblia diz lá em Provérbios: há caminhos que ao homem parece direito, perfeito, mas o final é caminho de morte. Ninguém está livre, olha para cá, ninguém está livre, vou repetir: ninguém está livre de ser tentado. Tentado não é só, mas se ter a tentação, aí está morrendo. O diabo vem com seus pratos, prepara a mesa. Quer um exemplo? Diga: quero. Eu vou na tua casa, tu coloca uma mesa repleta de tudo lá: porco, galinha, bode, está tudo lá. A mesa está repleta. Não é isso?
boca e botar dentro da tua boca, coma. Não. Ele diz assim: você quer? Se você quiser, você pega. Se você não quiser, você vai rejeitar. E tudo que o diabo oferece é só para te afastar de Deus. Tudo que o diabo oferece é só para destruir o futuro brilhante que Deus tem com você. Tenhamos cuidado, porque o pecado afasta o homem de Deus. Aí a Bíblia vai dizer: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas Jesus só é advogado de causas de quem se arrepende do pecado. Porque Jesus, como advogado, que ainda está como advogado, depois vai ser juiz, mas como advogado, ele só julga as nossas causas quando nós se arrependemos. Se eu estou no pecado, vivo no pecado, pratico o pecado, Jesus vai olhar para você e você está gostando do negócio. Então, eu não vou ser advogado para você, porque ele só entra como advogado quando há um arrependimento. E a Bíblia diz que ele é justo. Por que justo? Porque é o único que sabe fazer justiça. A justiça humana falha. A justiça humana é covarde. A justiça humana é comprada, é vendida, mas a justiça de Deus ela é perfeita. E quando Deus ele entra com justiça, ele entra para dar vitória, para resolver todas as causas. O camarada faz tudo de errado, mata, destrói a família, compra um advogado, compra até o juiz. E o juiz ainda diz assim: é inocente. Rouba a nação toda, rouba o povo todo, e ainda a justiça comprada ainda vai lá dizer inocente. Mas a justiça de Deus, ela não vai. A justiça de Deus ela é justa. Tem muitos que dizem: Deus tarda, mas não falha. Não é isso? Está errado. Ele nem tarda e ele nem falha. Ele chega na hora certa. E quando ele chega para fazer justiça. E eu vou ser bem claro: ai daquele que cai na mão de Deus. Ai daquele que Deus estende a mão. A Bíblia que diz: ai, esse ai daquele que cai na mão do Deus irado. Porque hoje Jesus está como advogado, mas ele vai também julgar no final, ele vai ser juiz. Hoje ele está como advogado, mas ele vai ser juiz. Como advogado, ele te dá a oportunidade para você se arrepender e para ele julgar a tua causa. Mas como juiz, ele vai dar a sentença de céu ou inferno. Dá para dar glória, irmão? Glória a Deus, aleluia. A justiça de Deus, ela não falha. Não se preocupe se alguém tem sido injusto com você. Saiba que a justiça de Deus não vai falhar. Uma hora chega. Na hora a justiça de Deus chega. E vai provar para muitos. E ainda quem não tem sempre vai mandar. E quem eu estou no céu e na terra ainda é Deus. Deus ainda vai provar para muitos que o dinheiro não é nada. Diante do Deus Todo-Poderoso, que é como o ouro e o da prata, é Ele que manda. Eu quero ver o dinheiro ressuscitar morto. Eu quero ver o dinheiro curar HIV. Mas Jesus cura. Jesus ressuscita morto. Porque nem tudo o dinheiro pode fazer. Então, se o dinheiro não pode fazer tudo, eu não posso me pegar ao dinheiro, eu tenho que me pegar àquele que faz tudo e pode tudo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aí você me pergunta: o dinheiro é ruim? Não,
coração dele. Mas o dinheiro, sem a presença de Deus na vida, só vai trazer destruição futura para você. Aí o versículo do número 2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Porque quando Jesus ele morre em morte de cruz, ele morre pelos nossos pecados. Quando você continua pecando, você está desvalorizando o sacrifício de Jesus na cruz. É a mesma coisa que você está dizendo. Eu estou falando de uma falha que você comete sem querer. Mas quando você pega e acha bom pecando, você está virando as costas para o sacrifício de Jesus na cruz. Porque quando ele foi para a cruz, ele foi para morrer pelos nossos pecados. Então ele entregou a vida dele pelos nossos pecados. Isso aqui é sério, irmão. Tem muitos pastores que não falam mais sobre isso, não. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Por quê? Porque quando Jesus entregou a sua vida em morte de cruz, ele não entregou a sua vida em morte de cruz somente pelo povo, pela nação. Ele entregou por todos. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a escolha está no homem. Eu não posso escolher por ninguém. É você por si que tem que entender que você precisa de Jesus e que só Ele pode mudar, libertar e transformar a sua vida radicalmente. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a gente temos a certeza, a convicção que Ele é aquele que apaga as nossas transgressões. Assim como está no livro do profeta Isaías, ele pega e lança no mar e não se lembra mais dele. O ser humano pode até tentar lembrar o teu pecado, mas quando alguém tentar lembrar o seu pecado, você olha para essa pessoa e fala: eu já fui perdoado pelo Senhor. Agora aponte para mim e diga quem eu sou hoje. Porque tem gente que tem facilidade de apontar o passado dos outros, mas esquece de quem você é hoje. A Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, o que foi passado é passado. Você agora vai olhar para frente e vai avançar para o alvo, que é Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Eu encerro este ensinamento desta noite. Irmão, o pecado aborrece a Deus. A Bíblia diz que Deus o pecador, mas ele aborrece o pecado. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Ele não aceita o pecado, mas ele aceita o pecador para libertar ele. É isso que eu quero trazer na noite desse dia, nesse ensinamento. Porque tenhamos cuidado. Até nós que hoje professamos a fé, somos cristãos, entregamos já totalmente a nossa vida a Cristo, renunciamos os prazeres do mundo, o pecado desse mundo que oferece, estamos na presença de Deus. Tenha cuidado para que você não ressuscite em você o velho homem, para que você não esteja ressuscitando em você os pecados que Jesus já te libertou. Tenha cuidado, porque você hoje serve ao Senhor Jesus. Ficamos de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Em seguida eu peço que os pais fiquem aqui, as crianças também. Eu quero estar falando com vocês em rápido tempo, tá bom? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso. Leve em paz e em segurança cada um dos filhos aos seus lares. Guarda, livra e protege. Senhor amado, continua abençoando, ó Pai, esta cidade, os moradores desse lugar. Guarda, livra, protege, meu Senhor, de todo mal. Abençoa as autoridades, Senhor, da nossa cidade, sede com todos. Abençoa de forma especial. Nós pedimos a tua bênção sobre esta cidade. Nós pedimos paz
sobre esta cidade, que o Senhor repreenda todo homem sanguinário, todo homem perverso, que haja paz nesse lugar, que o Senhor proteja a nossa cidade para a glória do nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. E a igreja diz: está encerrado em nome de Jesus. As crianças